Olá, meus assados de plantão! Tudo bem com vocês? Olha o caos que eu tô aqui trazendo para vocês aqui, meus assustados. Eu fiquei assim, olha, toda arrepiada quando eu li esse caos aí que a Manuela mandou aqui para nós, a nossa assustada Manuela. Graças a Deus a Manuela veio aí visitar aí o nosso canal e viu eu pedindo aí uns causos bons, né, para os meus assustados, e ela mandou esse caos aí que não aconteceu com ela, mas foi muito comentado na cidade onde ela mora, que ela mora na cidade de Recife, no estado do Pernambuco. Então ela disse que a avó dela contava muito esse caos que aconteceu ali na cidade dela ali em Recife. Eu achei assim bem, eu fiquei assim até um pouco assim amedrontada, assim, meio, porque, né, a gente costuma, pelo menos no cemitério daqui, tem os gatinhos que moram dentro do cemitério, tem bastante gatinho lá, cada um mais lindo que o outro. Nossa, cada um, você fica apaixonada pelos gatinhos que moram dentro do cemitério. E então quando ela mandou esse caos, eu me lembrei dos gatinhos que vivem aqui, né? Então lá deve ser que nem aqui. Tem gatinhos também dentro do cemitério. E só que esse caos aí é bem arrepiante aí, meus assustados. Eu fiquei bem impressionada quando eu li esse caos. Quero agradecer aí a Manuela aí que mandou esse caos aí para nós. Eu gostei muito. Obrigado, Manuela. Você e a Juliana aí estão salvando aí a semana aí. E então já está me ajudando bastante já. Então, meus assustados, vamos lá pro caos? Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caos aconteceu na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Essa nossa assustada Manuela diz que visitando o canal viu eu pedindo um caos, então ela falou que como esse caos é muito comentado lá na cidade dela, a avó dela diz que falou muito sobre esse caos, ela então resolveu mandar. Eu acho que seria quase como que uma lenda urbana ali da cidade dela ali, né? E começa, né? Tudo começa no cemitério ali da cidade ali, e foi bem arrepiante, né? Foi muito bonitinho no começo, mas depois a história vai para um lado bem aterrorizador. Então ela falou assim, ela, né, nos mandou falando assim que há muitos anos atrás, ela falou que há muitos anos atrás, diz que uma moça foi no cemitério no enterro de um conhecido ou parente, ela falou que não sabe dizer, mas ela foi no enterro no cemitério. E aquele cemitério sempre teve gatinhos dentro do cemitério que viviam ali, que moravam ali. Então ela disse que essa moça foi no enterro, tudo, e quando acabou o enterro, antes dela ir embora, ela disse que ficou andando ali pelo cemitério ali, quando ela se deparou com um gato. Um dos gatos chamou a atenção dela, ela disse. Um gato muito bonito, ela disse, um gato preto e branco, muito bonito o gato. Então ela disse que ficou ali, brincou ali com ele assim, e ela continuou andando ali no cemitério e começou a reparar que o gatinho começou a seguir ela. Ela ia na frente e o gatinho vinha acompanhando ela. Ela então disse que ela estava junto com o marido dela e ela falou, né, pro marido, fulano, deixa eu levar ele, eu vou levar ele para casa, vamos levar ele para casa. E o marido dela, não, você tá doida? Você tá doida levar um gato de cemitério para casa, mulher? Você tá doida? Eu não quero gato de cemitério nenhum, não. Aí diz que ela ficou assim, toda com peninha do gatinho, e o gatinho ainda seguindo ela.
E aí ela pedindo ali pro marido, mas o marido, não, esse gato aí tá cheio de areia de cemitério, tá cheio de coisa de cemitério, você vai querer levar para casa? Que isso, imagina. E então ela disse que ficou assim, ficou triste, porque ela falou que o gato atraiu muito ela logo de cara. Ela disse, principalmente os olhos do gato. Ela disse que quando olhava nos olhos dele, ela sentia uma coisa diferente. Então ela disse que foi para casa, tudo. Quando foi aquela noite, ela disse que sonhou com o gato. Diz que sonhou a noite inteira com aquele gatinho. E ela então ficou com aquilo, não sabe, tipo uma amargura no coração, porque que ela não tinha levado o gato para casa dela. Agora o gatinho tá lá no frio, tá lá jogado, não sei o que, falando assim. Então, o que ela fez? Ela esperou o marido sair para o trabalho e foi lá no cemitério e pegou o gato e trouxe o gato para casa, sem a permissão do marido. E então diz que ela falou que sentiu uma satisfação quando pegou o gatinho e levou ele, né? Levou ele para casa, porque que nem eu tinha falado, o gatinho estava seguindo ela. Mas quando ela chegou no portão, ela falou que no dia ela não sentiu estranhice, não achou estranho aquela atitude do gato. Enquanto ela esteve ali no cemitério, o gato ficou seguindo ela, para onde ela ia, o gato ia atrás. Mas quando ela chegou, aí até o marido dela disse que chegou e falou: eu quero ver. Agora eu quero ver para esse gato parar de vir atrás de nós. A gente vai sair e ele vai vir, vai acompanhar nós até lá, até em casa. Porque ela disse que não morava longe do cemitério. Então, mas só que diz que quando ela chegou na porta do cemitério, que ela, né, até então ela estava vendo o gatinho atrás dela ali tudo, mas só que quando ela chegou ali no portão do cemitério, que ela foi se virar para fazer o sinal da cruz, cadê o gato? O gato não estava mais, o gato tinha sumido. Então ela disse que já ficou assim surpresa, porque ela falou que a todo momento ela estava olhando o gatinho, estava acompanhando. Até mesmo quando eles estavam indo ali em sentido ao portão, o gatinho estava atrás dela, porque ela já estava preocupada do gatinho ir embora junto com eles, seguindo eles, e o marido não queria o gato. Então ela disse que, né, quando ela falou que achou estranho, que aí quando ela se virou para fazer o sinal da cruz, o gato sumiu do nada. Ela falou que o gato sumiu. Então ela disse que, né, aí foi para casa, tudo, ficou com aquela amargura no coração por ter deixado o gatinho lá, tudo. Diz que sonhou a noite inteira com aquele gatinho. E então, quando foi no outro dia de manhã, ela acordou e esperou o marido sair para o serviço e foi lá no cemitério e pegou o gatinho. Pegou o gato e levou o gato para casa dela. Não era um filhotinho, não, já era um gato grande, já, ela disse. Já era um gato adulto já. Então ela disse que ficou ali contente com aquele gato ali, tudo. Diz que, né, por causa que o marido dela falou que o gato ia vir cheio de terra de cemitério, não sei o que, ia atrasar a vida dele, não sei o que. Ela disse que pegou um paninho úmido e passou nos pelinhos do gatinho, tudo para limpar ele, higienizar ele, para deixar ele ali na casa dela. Então ela disse que ficou ali com o gato, tudo. Quando o marido dela chegou do serviço, o marido dela não gostou, brigou bastante com ela, mas acabou aceitando. Não, né, não falou para ela levar de volta nem nada. Só brigou ali, achou ruim tudo, mas deixou ela ficar com o gato. Então ela disse que quando foi naquela noite, a primeira noite que o gato ia passar na casa dela, ela e o marido foram dormir. Ela disse que fez uma caminha para ele lá na cozinha lá, e ela tinha deixado ele ali na cozinha ali. E então ela disse que quando foi uma certa altura da madrugada, ela estava já dormindo e acordou com os barulhos. E no que ela acordou com os barulhos, e ela disse que sentiu também
um ar gelado, como se tivesse alguém assoprando no rosto dela, mas um vento gelado, ela disse, um ar gelado. Então ela acordou com aquele vento gelado no rosto e abriu o olho assim, meio que assustada, falou, ué, de onde que tá vindo esse vento, né, gelado? E aí quando ela olhou para a porta do quarto estava aberta. Ela disse que ela falou que teve a impressão que viu um vulto sair do quarto. Ela então falou assim, ué, parece que eu vi alguém sair dali do quarto. Aí ela olhou para o lado para ver onde que o marido estava. A primeiro momento ela achou que seria o marido, então ela olhou assim para o lado, mas aí o marido estava dormindo, estava deitado. E ela disse que a primeira impressão que veio nela quando ela viu aquele vulto era de um homem. Um homem, ela disse. Então porque ela só viu só as costas dele, como se ele estivesse saindo dali de dentro do quarto. Ela ficou um pouco assustada, tudo, ela se levantou e foi até a cozinha ver o gato. E no que ela chegou na cozinha e procurou o gato não estava. Ela então ficou, ué, para onde que ele foi, né? E ficou chamando ele ainda, ficou ali chamando o gatinho e nada do gato aparecer. Ela então se conformou, ela disse, e voltou para a cama e foi dormir. Quando foi no outro dia, ela disse que acordou triste porque ela achou que o gato tinha encontrado algum lugarzinho e conseguiu fugir, foi para a rua. Ela estava já assim acordando, aí se lembrou e estava meio triste. Quando ela colocou os pés no chão para fora da cama, ela sentiu aquilo se enroscando nas pernas dela. No que ela olhou, era o gatinho. Aí ela ficou muito contente porque para ela o gato tinha fugido. E então ela ficou muito contente e tudo, mas não falou nada para o marido dela. Ela falou, isso não é besteira, é coisa da minha cabeça, em relação ao vulto que ela viu. Então o gato ficou ali com ela, mas ela disse que aqui o olhar do gato não parecia ser um olhar assim de um gato, de um bicho, né, de um animal. Ela disse que parecia um olhar de um ser humano, de uma pessoa. Parecia que o gato olhava para ela com um olhar de uma pessoa mesmo. Então ela já estava achando estranho aquele olhar do gato, tudo, mas ela falou que estava completamente apaixonada pelo gato. Vivia com o gato no colo e passando a mão e não sei o quê. E aí então foram se passando os dias e ela diz que começou a escutar barulhos dentro da casa dela. Diz que também várias vezes ela sentia esses ventos gelados no rosto dela. E quando foi uma noite, ela disse que ela já estava dormindo, já era bem a certa altura da madrugada. Ela disse que acordou com aquele ar gelado no rosto dela, mas ela falou que era como se fosse uma pessoa mesmo, assoprando no rosto dela, mas era muito gelado. Então ela chegou, abriu os olhos, e no que ela abriu os olhos, ela falou que estava de lado, do lado de fora da cama. Ela disse que quando ela estava do lado de fora da cama, né, virada, que ela abriu o olho, ela viu um rapaz. Ela falou, um rapaz muito bonito, e ela então disse que tomou um susto, porque ela achou que era um ladrão. Então ela deu um berro bem alto, o marido dela acordou e ela falou, tem um homem aqui dentro de casa, que não sei o quê. E ela disse que quando ela acordou, que olhou naquele rapaz, o olhar dela foi diretamente no olhar dele, nos olhos dele. E ela, quando olhou nos olhos dele, ela se lembrou do gato. Parecia que ela estava olhando para os olhos quando ela olhava para os olhos do gato. Então ela ficou assim, mas a primeiro momento depois ela gritou, falando que tinha um homem na casa, né? Que dentro da casa tinha um homem. Então o marido dela se levantou, foi olhar a casa inteira e não tinha nada, não tinha ninguém. E então ela foi olhar de novo o gatinho não estava, o gatinho tinha sumido de novo. Aí então ela disse
que alguma coisa já começou a dar um toque nela, que talvez aquele rapaz, aquele homem que ela viu, que aí ela falou, ela disse que a moça chegou e pensou até, será que esse rapaz é o gato? Ela disse que ainda ficou assim, só que com o decorrer dos dias, né, ela disse que começou a ver esse rapaz direto à noite dentro do quarto. E ela disse que começou a ver aquele rapaz e na cabeça dela aquele rapaz era o gato. O gato, ela falou que veio nitidamente porque o olhar daquele rapaz era o olhar do gato. Era aquele olhar que logo chamou a atenção dela no cemitério, que foi o olhar que atraiu ela. E ela disse que era o mesmo olhar daquele rapaz. Então ela, com muito medo daquele gato, daquele rapaz, ela começou a achar mesmo que aquele gato era alguma coisa, alguma assombração, que aquele gato tinha trazido algum fantasma de lá daquele cemitério. Então ela disse que tratou logo de procurar uma benzedeira lá, diz que uma benzedeira, uma senhora já de idade muito boa, e falou o que estava acontecendo, que ela disse que estava vendo direto aquele rapaz lá dentro da casa dela, tudo. E aí a benzedeira disse para ela que aquele rapaz era um espírito que acompanhou o gato, veio junto com o gato para a casa dela, que no momento que ela pegou o gato, o espírito também veio para a casa dela. Tipo assim, como se ele tivesse entrado no gato e veio junto. Então ela disse que ficou com muito medo porque ela gostava de gatinho e ela era de pouco tempo de casada e não tinha tido bichinho nenhum. Então ela se encantou com aquele gato. Então aquela senhora, aquela benzedeira, fez umas rezas para ela e falou: olha, você não quer se desfazer do gato? Ela disse que não queria se desfazer do gatinho. E aí então a benzedeira disse que ensinou lá umas rezas para ela, ensinou umas coisas que ela tinha que fazer dentro da casa dela quando ela visse o rapaz lá, a assombração lá, o fantasma, o espírito, né? O espírito do rapaz. Então quando foi aquela noite, ela chegou em casa, ela já ficou esperta já, foi para a cama, dormiu, colocou o gatinho na caminha dele, como de sempre, e ela disse que acordou, foi acordada do mesmo jeito que ela estava sendo acordada todos os dias, desde o dia que aquele gatinho foi para a casa dela. Então ela já esperta já com tudo, aí ela estava lá com as ervas, que a benzedeira falou que ela tinha que estar na mão, com o terço, e então ela, quando viu aquele rapaz, ela começou a rezar. Ela começou a rezar como se tivesse assim, tipo exorcizando, sei lá, aquele rapaz ali, que era o rapaz que estava na frente dela. E quando ela começou a rezar ali na frente daquele rapaz, ele não fazia nada não. Ele só ficava olhando para ela, só parado e olhando para ela. Ela então começou a rezar, diz que fez lá com umas ervas lá, ela fez um líquido lá, e com uma arruda, guiné, ela falou com várias outras plantas que tem, ela começou a jogar aquela água em cima daquele rapaz. E ela rezando, falando as palavras que aquela benzedeira falou para ela. E então, para surpresa dela, aquele rapaz sumiu e no lugar da onde estava aquele rapaz em pé ali olhando para ela, apareceu o gatinho. Aí o gatinho veio, se enroscou ali nas pernas dela, ficou ali enroscada, né, fazendo aquele carinho que eles fazem, mas ela disse que ficou ali porque a benzedeira deu assim, né, você vai rezar isso tantas vezes, você vai fazer isso tantas vezes. E ela ficou ali, mesmo com o gatinho ali enroscando nas pernas dela ali, ela ficou ali rezando, orando, rezando ali. E aí quando chegou
ao número certo de reza que a senhora falou que ela tinha que fazer, ela parou. E aí então ela falou que ficou com receio depois de ficar com o gato, daquele homem, daquele rapaz não ter ido embora, ter ficado ainda ali no gatinho. Mas ela disse que não, que depois daquela noite ela disse que viu, que nunca mais viu mais nada, e o gatinho toda noite, ainda ela acordava no meio da noite, ela ia lá na cozinha ver se o gatinho estava lá dormindo, e o gatinho estava lá no jeitinho que ela tinha deixado ele lá na cozinha, lá na caminha dele. Então ela disse que, né, a Manuela falou que a avó dela disse que o espírito, não é que o gatinho era um espírito, não, o espírito que estava vagando ali naquele cemitério viu que ela gostou do gatinho e quis levar o gatinho embora, se aproveitou e incorporou ali no gato, e ela acabou levando o espírito junto para a casa dela. Mas ainda bem, né, meus assustados, que ela teve a ideia de ir atrás de ajuda aí, e essa senhora, essa benzedeira ajudou ela, e ela conseguiu ali mandar aquele espírito embora, mandar ele de volta lá para o cemitério. E ela disse que ficou com o gato, e o gato ficou muitos anos com ela, e ela disse que contava isso para todo mundo ali na vizinhança ali, que tinha acontecido ali com ela ali. Então a Manuela disse que ali naquela cidade ali todo mundo sabia desse caos aí da mulher, da moça que levou o gato do cemitério para casa, achando que estava fazendo um bem, né, pro gatinho, mas ela estava fazendo de bom coração, né, meus assustados. O espírito que estava lá e se aproveitou da bondade dela e acompanhou o gatinho. Mas graças a Deus ela foi iluminada lá, ela conseguiu a ajuda aí dessa benzedeira, e a benzedeira fez com que ela se livrasse desse espírito aí. Eu também achei muito legal esse caos aí, porque às vezes você acha que está fazendo um bem, né? E sem querer acaba levando um espírito para sua casa. Já pensou nisso? Então, ela disse que no começo ela não contou nada para o marido dela, das desconfianças dela, porque senão o marido dela ia acabar até matando o gato. Ela falou que se contasse mesmo que ela estava vendo vultos, que só no dia, primeira vez que ela viu o homem em pé do lado dela, que ela deu um grito e falou que tinha um homem dentro de casa, que ela não deu para ela se segurar, e ela contou para o marido. Ela falou, mas depois que a ficha dela foi caindo e ela foi achando que aquele homem, aquele vulto ali, era o gato, que era o gato, entre aspas, ela então não contou mais para o marido, porque senão o marido ia matar o gato. Ele não ia pegar e levar de volta para o cemitério, não. Ela disse que ele ia acabar matando o gato. Pensou se o marido dela mata o gato e aí o espírito fica na casa? Porque até então o espírito ali estava, né, incorporando ali no gato ali para poder ficar na casa ali. Então, meus assustados, eu gostei muito aí desse caos aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu likezão aí para nós, tá bom? Não esqueçam de deixar lá os seus comentários lá, que eu quero interagir com vocês lá. Eu gosto muito de interagir lá com vocês. E se você tem um caos igual a esse aí, ou parecido que nem o da Manuela, manda aqui para nós aqui, que eu vou ter o maior prazer em contar aí os causos para vocês. Tá bom? Quero agradecer desde já a Manuela por ter aqui nos ajudado, atendido o meu pedido. Se você tem uma lenda assim urbana da sua cidade assim, manda aqui para nós. Eu vou contar, você pode ter certeza. Então, um beijo no coração, meus assustados, e até o próximo caos.